No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o escritor e jornalista Francisco de Moraes Mendes. Francisco de Moraes Mendes nasceu em Belo Horizonte. Formou-se em jornalismo pela UFMG e cursou o mestrado em literatura brasileira pela Faculdade de Letras da UFMG. Seu livro de estreia, Escreva, Querida, venceu os prêmios Cidade de Belo Horizonte da Prefeitura de Belo Horizonte e Guimarães Rosa do Governo do Estado. Atualmente, Francisco de Moraes Mendes trabalha como jornalista da Assembleia Legislativa e é colaborador do jornal O Tempo, onde publica crônicas e resenhas sobre livros. Tudo bem com você, Francisco? Tudo bem, Elton. Então tá ótimo. Francisco, num dos textos do seu livro você diz o seguinte: os teóricos comparam o texto a um tecido. Aliás, a origem dessas palavras é a mesma. Gostaria de saber quando é que você começou a tecer a sua literatura, um pouquinho da sua trajetória. Bom, a minha experiência com o texto, ela vem antes Primeiro que é difícil precisar uma data, né, assim, quando comecei a escrever, mas ela foi, antes de tudo, uma experiência de leitor, né? Leitor de história em quadrinho, leitor de fotonovela, quer dizer, leitor, mais tarde, leitor de literatura. Então, acho que eu, de alguma forma, todas essas leituras e todas essas linguagens foram contribuir no processo da criação, né? Agora, essa coisa do tecido e do texto, a origem grega, lá na Grécia, né? A origem que vem a coisa da trama, da história, né? Dessa onde você tem a coisa do enredo, né? E então eu acho que assim, aonde começa é mais ou menos por aí. A memória que eu tenho disso é uma memória da leitura, né? Há um momento, claro, que se torna produção escrita. Certo. Agora, Escreva, Querida é um livro de contos e a gente teve já o boom do conto em Minas Gerais, principalmente. Por que o conto? Por que essa escolha do conto dentro da literatura? Será que essa escolha? Bom, eu tenho eu acho que onde eu produzo, onde eu me dou melhor, a praia em que eu nado melhor, é a praia da história curta. Sabe, eu acho que ela que me... outras pessoas optam por romance, a pessoa faz poesia. Você me perguntar por que eu escrevo conto, talvez seja muito difícil responder. É como se perguntar a um pintor por que você pinta e por que você não é escritor, né? Mas eu acho que é onde eu me sinto bem. Mas você chegou a fazer algumas experiências, por exemplo, com a narrativa longa? Eu tenho experiência com narrativa longa. Atualmente eu estou escrevendo um texto que é longo. Então, seria chamado de romance ou novela. Não me preocupa tanto também a definição, né? Mas é mais... o que determina isso para mim é mais até onde que a coisa pode ser explorada. Se ela se estende... né? É um jogo quase que interno mesmo. Conforme assim, a necessidade interna do texto que está sendo produzido. Agora, uma característica dos seus textos, e o professor Wander Melo Miranda, na apresentação do livro, destaca isso, é esse aspecto da visualidade. Você nasceu em Belo Horizonte, é um habitante da cidade, e a cidade é o que transparece. A cidade, né? É o meu elemento. Isso, eu gostaria que você falasse um pouco disso. Assim, o meu livro são 11 histórias e todas a temática, caracterização, que a temática é urbana. Então, assim, eu escrevo sobre gente que vive em apartamento, sobre gente que se encontra, que o espaço de encontro seja o ônibus, o bar, né? Que são os espaços urbanos. Uma coisa que me seduz muito é essa ideia do encontro casual, sabe? Em que duas histórias, num dado momento, elas encontram um ponto de ajuste entre elas e dali brota uma terceira história. Então tem no texto, por exemplo, a história de um vendedor de enciclopédia que vai vender enciclopédia num apartamento e chega lá, ele tem um tipo de envolvimento com a moradora, ou a história de uma vendedora de cota de clube que vai ao apartamento também, chega a um apartamento para vender uma cota e tem uma conversa extremamente maluca com o morador, né? Então, eu acho que essa coisa do acaso, ela me seduz
Ela me seduz muito, que a cidade possibilita isso, né? Com a coisa da multidão. Então, tento destacar nisso que não é bem uma... Quando a gente fala em massificação, parece que as pessoas também já têm a mesma história. E isso não é bem verdade. Eu acho que a singularidade de cada um aparece nesse momento. Os encontros podem dar explosões, podem resultar em coisas às vezes surpreendentes. Eu acho que isso eu tento explorar na história, porque é uma maneira, inclusive, de descobrir isso também. Agora, tem uma imagem muito reincidente dentro do seu texto, que é a do congestionamento no trânsito. Você sempre se refere a esse congestionamento. Uhum. Isso para você diz mais, em termos de metáfora, a imagem do congestionamento? É um pouco Você que está me chamando a atenção para essa coisa do congestionamento, mas eu acho que o que ele significa, assim, se eu busco um sentido para ele? Por que ele se transforma em matéria literária? Exatamente. Né? Talvez porque ele seja esse momento em que alguma coisa numa metrópole que a gente fala que ela é sempre acelerada, que ela é veloz, Te obriga a parar. num dado momento você tem aquele momento da parada que inclusive, uma exigência, né? É uma exigência dessa própria velocidade, ela é produto dessa própria vontade de chegar logo e tal, a coisa vai lá e congestiona, dá uma certa pausa. Nessa pausa você consegue, vamos dizer, fotografar. Né? E você cria um determinado instantâneo. E você entende que a literatura representa essa pausa também diante da existência, vamos dizer assim? Quer dizer, a literatura é esse momento em que você é obrigado a parar e refletir também sobre o vivido. Ela pode traduzir isso, né? E não obrigatoriamente. Né? Curiosamente, a minha preocupação quando escrevo é muito... Ela tanto é com a história que eu estou contando, quanto com o texto que eu estou fazendo. Sabe? Eu não sou daquele tipo de escritor, tem escritores que afirmam assim, eu quero que a pessoa viva a história que eu estou contando e que não veja o que está na página, que ela não enxergue aquelas palavras ali, mas que ela veja como se fosse um filme. Sabe? Assim, eu não sou esse tipo de escritor, eu quero que o meu texto, eu queria dar o mesmo peso, pelo menos, que a história vai ter, eu quero que o texto tenha. Então, que no momento que você esteja lendo, você esteja não só em contato com a vida que está sendo repassada, mas em contato com o texto literário. Né? Porque ali é que com a linguagem, que é aí que essa história se dá. Ela, hoje, a gente vive o tal mundo do virtual, que você tem, inclusive, imagens que já não existem na chamada realidade, né? Você pode construir coisas no computador e tal. Eu acho que talvez será que, sem fazer uma reflexão, sem que isso seja uma intenção, assim, eu vou construir um mundo virtual na literatura, eu acho que o mundo da literatura ele sempre é um pouco virtual. Ele busca elementos do real, mas eu estou construindo texto, eu quero deixar isso, que isso sempre apareça na história, sabe? Ok. Nós pedimos ao escritor Luiz de Fone para dar um depoimento sobre o seu trabalho. Vamos ver? Vamos. Escreva, Querida, é o livro de estreia de Francisco de Moraes Mendes, um autor de Belo Horizonte. Seu livro é um livro de contos que chega com a chancela de 2 concursos nacionais ganhos. O Prêmio Guimarães Rosa, infelizmente extinto por ora, e o Prêmio Nacional de Contos da Prefeitura de Belo Horizonte, que no momento é o concurso mais antigo no Brasil, está comemorando esse ano 50 anos de existência. Escreva, Querida, são 11 contos em que o autor, com maestria, analisa a irrealidade urbana, a impossibilidade, às vezes, da comunicação, e muitas vezes ele adota também referências literárias, que ele tem um grande background de literatura, já que ele estudou literatura profundamente na Universidade Federal de Minas Gerais, e uma das suas histórias, O Renegado, começa da seguinte maneira: aos 18 anos, o mundo tem muitos caminhos, qual deles escolher? Na verdade, não há escolha, a pessoa entra na maturidade. Engano, a maturidade constitui atributo de poucos. Com certeza, Chico Mendes já chega um autor maduro. Seus contos são de excelente qualidade e não é à toa que ele ganhou tantos concursos.
O livro foi lançado pela Mas Edições e já está nas livrarias, todas as livrarias de Belo Horizonte. Chico Mendes está de parabéns. A literatura brasileira está também de parabéns com a sua chegada. Ok, Francisco, eu gostaria de pegar uma carona na fala do Luiz Gifone e te perguntar o seguinte, com relação a concursos, que visão você tem desse assunto? Uhum. Bom, antes eu queria agradecer a generosidade do meu amigo Luiz Gifone, Merecido. que também é um escritor que também está aí na batalha, nessa mesma luta nossa de tentar chegar no mercado, chegar nas pessoas, né? Obrigado, Gifone. Você perguntou sobre concurso? Isso. Bom, eu acho que o concurso é um meio, inclusive que eu acho que é onde é o debut do escritor, né, o debutante, daquele mesmo modo que aquela festa de 15 anos apresenta a moça para as feras, sabe? Eu acho que o concurso teria um funcionamento desse dentro de um certo quadro social. É um rito de passagem. É um rito, é uma maneira que vamos dizer, a sociedade ali representada está te dando um endosso ou dizendo não para você. É interessante quando ela dá o endosso e às vezes é mais interessante ainda quando ela diz não, porque a pessoa vai trilhar outros caminhos. Na literatura, tá? Falando que o concurso tem poder de excluir obras, não. Eu acho que é um estímulo e deveria ser, né? Aí já é a questão do sonho, deveria ser a porta de entrada para o mercado também, e aí ele já não funciona assim, não é. No Brasil, pelo menos, não é. Você tem concursos literários aqui que... É claro que tem pessoas que vencem concursos e imediatamente conseguem um lugar no mercado. Outras vencem concurso e não acontece isso. Então deve ter 1000 fatores aí, 1000 variáveis atravessando isso aí, não me caberia também buscar todas elas. Mas, de qualquer forma, eu acho que existe uma dissintonia entre concurso literário e mercado editorial, pelo menos do ponto de vista do que as editoras buscam, né? Isso explica, por exemplo, que o livro que tenha tido esses prêmios não tenha sido aceito por nenhuma editora. Num período ali em que eu fiquei enviando o livro para editoras, e curiosamente eu recebia elogios. Outro dia mesmo o Gifone me disse uma frase interessante, falou assim: você sempre recebe respostas diferentes das editoras e todas são não. Uma maneira polida de dizer não. Cada um vem com um argumento. Assim, seu texto é bom, mas o argumento que eu ouvi de alguns editores é que conto não vende. E aí você tem um outro aspecto. Eu tenho... uma coisa é a arte que você produz, ela é única naquele momento, e tem o momento da reprodução dela, o momento que você quer que ela chegue às pessoas. Nesse entroncamento aí está a editora, né? E nesse entroncamento entra uma série de outras questões, como a questão da economia, por exemplo. Certo. Né? Vale a pena lançar um autor novo? Isso custa mais caro do que lançar um autor de outra área, buscar, pinçar um músico que já é famoso. Você quer escrever um livro? Quer? Publica. Tem mercado certo. Um escritor novo custa mais caro. Isso. Agora, o estreante muitas vezes coloca em questão também a credibilidade dos concursos. Com relação a isso, o que você tem a dizer ao estreante? Eu acho que concurso é muito bom quando a gente ganha e às vezes quando perde ele não é tão bom assim. Aí costuma dizer que se desagradável. ganhou o júri foi se perdeu é porque houve polícia. Sempre vai ter a queixa e tal, a sensação de que foi injustiçado, né? Tudo bem, eu anunciei os concursos que eu venci, não anunciei os que eu perdi, né? E não foram poucos, foram inúmeros, como outros que eu ganhei também. Então escritor brasileiro tem concurso para ganhar dinheiro também, tem que levar isso em conta, porque o prêmio é sedutor. Às vezes o prêmio não é tão sedutor, o cara nem procura. O Brasil, você teve concursos que criaram realmente uma marca que inclusive levou os caras para a editora. Nós temos aqui uma série de escritores que foram lançados através de concurso, né, que foram descobertos através de concurso. Alguns já haviam publicado o livro antes, até por conta própria, em edições do autor, mas você referiu há pouco tempo a coisa do boom do conto. Na época do boom do conto, quantos escritores mineiros foram lançados nacionalmente através do concurso do Paraná, né? Principalmente o concurso do Paraná naquela época. E depois os concursos das revistas Status também, tinha uns outros concursos aí, o Prêmio Nacional de Brasília, que tinha uma certa receptividade das editoras. E hoje que parece que não tem mais.
Não sei, alguma coisa está desligada, desconectou alguma coisa, isso aí. Exato. Mas o que eu vou dizer para o estreante, se você achar que seu texto está na hora de ser submetido a um concurso, manda. Se você achar também que é editora, manda também. Sabe? E se achar que deve editar por sua conta, faça isso também. De qualquer forma, é válida. Francisco, num dos seus contos há a seguinte frase: lembrei-me do editor que dissera que o mundo da literatura era também cruel e mesquinho. De alguma maneira você reflete essa questão pessoalmente? O que você vê de cruel e de mesquinho? Não, essa frase também está no contexto de um texto, de uma história em que o personagem tem dificuldade com a editora. Editar. Mas eu acho que se eu for interpretar essa frase, eu diria que como em qualquer ramo de atividade humana, em qualquer grupo que se reúne, seja em clube, onde houver ser humano reunido, você tem crueldade e mesquinharia também ao lado de coisas gratificantes e fantásticas, como, por exemplo, fazer literatura. Sim. Mas se você vê hoje que o Ledo Ivo e acho que Eduardo Portela estão brigando em tribunal porque um chamou o outro de careca. Na academia, né? Dentro da academia. Aconteceu dentro da Academia Brasileira de Letras. Então, acho que é mais ou menos por aí. Ótimo. Bom, já que você falou na questão do editor, que nós falamos antes um pouco do concurso, agora vamos falar um pouquinho dessas dificuldades inerentes à publicação. Numa outra parte do mesmo conto, você diz: Proust também encontrou editores que não foram além das primeiras páginas da recherche. Sabe-se lá quem foram eles? Esta é uma pergunta de escritor ressentido, mas eu não chegar a esse ponto. O personagem. Outro dia até fiquei sabendo que um dos editores que recusaram Proust chamava-se Gallimard. Sim. Que é uma das maiores um dos maiores editores do mundo. E, portanto, sabe-se quem foram alguns dos editores que recusaram Proust. Mas eu acho que a questão da editora, assim, eu já tinha até tocado nesse assunto, o que faz com que, aquele momento que eu mencionei, eu tenho a obra e a editora, ela é o entroncamento entre a obra e o mercado, e ali começa a entrar a variável econômica e tal. Eu acho que no Brasil, talvez, não sei se isso acontece também em outros países, não tem muita informação sobre esse ponto em relação a outras culturas. Mas no Brasil, assim, a gente tem uma tradição de que os escritores novos publicam seus primeiros livros por sua conta. Muitos escondem isso, mas a verdade é que fazem. Isso. Então você tem escritores, e alguns não escondem. Sabe que Dalton Trevisan, por exemplo, enviava os textos dele em forma de plaquete, não sei, livros ou pequenas revistas, para amigos em todo o país. Assim. Foi construindo uma reputação antes de chegar no público, junto a formadores de opinião do peso do Otto Lara Rezende. Né? Então, acho que isso é um traço uma característica da nossa cultura. Mário de Andrade, com Macunaíma, levou 7 anos para vender, parece que 7 anos, se eu não estiver enganado, para vender 1000 exemplares de Macunaíma, que hoje é considerado um clássico da literatura brasileira. Então, acho que esse é uma questão que ainda existe, mas que acho que ela é enfrentada dessas maneiras. Se o livro, se o primeiro livro de uma pessoa repete um padrão de livro que é bem sucedido enquanto venda, eu acho que com certeza ela vai ter mais receptividade das grandes editoras. Certo. Agora, em Minas Gerais, eu vejo um outro aspecto. Minas Gerais, se você tem editoras no Rio e São Paulo, as grandes editoras do país, elas têm, isso tudo pode ser inclusive terceirizado, mas elas têm 4 características, 4 ou 3, que é gráfica e produção editorial, divulgação e distribuição. Quer dizer, elas fazem publicidade dos livros e tal. Nas editoras de Minas Gerais, eu particularmente não vejo esses outros 2 polos, sabe? A não ser talvez na área infanto-juvenil. Divulgação e distribuição. Divulgação e distribuição. Quer dizer, as editoras aqui, elas funcionam como, elas têm a parte gráfica super elaborada, a produção editorial já existe, tanto que as editoras de Minas ganham prêmio lá fora, com pouco tempo na Feira da Itália, uma feira importantíssima da Itália. Livros de literatura infantil produzidos aqui em Minas foram premiados. Mas eu não vejo de editoras mineiras para ficção de adulto, nem a distribuição funciona e você não vê divulgação. Agora, eu queria pegar uma parte exatamente quando você fala em divulgação, porque uma faceta também da sua dedicação literária é a produção de crônicas e resenhas, né, para a imprensa.
Como é que você avalia, num trecho do seu livro, você diz, o personagem diz, como não está, ou entendi, como não está acontecendo coisa alguma na cultura brasileira, os rapazes dos cadernos de cultura levantaram a lebre, como costumam dizer. Como é que você vê a situação do nosso jornalismo de cultura? Olha, eu acho que ele vive bons e maus momentos no Brasil, né? Você já teve uma época que tinha os famosos rodapés dos jornais, né, onde Álvaro Lins escrevia, assim, críticos que hoje são considerados também clássicos da crítica. Tinha uma produção para jornal e tal. E você tem uma geração surgindo aí. Então, às vezes, por exemplo, quando eu vejo um escritor reclamar de um resenhista, você, porque a crítica não fez jus. Eu, por exemplo, eu não consigo ter essa relação de ódio com a crítica que eu vejo que alguns autores, que é histórica também, né, que é um traço histórico de escritor. Um dia desse, Léon Uris, um escritor aí famosíssimo aí que eu nem sabia que existia, dizendo que assim, não, hoje eu já não leio mais crítica para não me aborrecer. O cara está com 80 e tantos anos. Então, talvez pelo fato de ter transitado também pela área da crítica dentro da universidade, eu tenho eu tenho mais flexibilidade para lidar com isso. Eu acho que a crítica ela é importante para a obra literária, a existência da crítica é super importante para o texto, porque esses textos dialogam Tem uma o tempo função todo, de orientação do tranquilamente, público, sabe? E agora, é claro que há injustiças, isso sempre vai ter. Há pouco tempo, na Veja, um cara fez uma resenha de 3 linhas sobre um livro que eu particularmente considero muito bom e sei que era o trabalho de construção desse livro, que foi uma tese universitária. E a Veja, com 3 linhas, arrasou o livro. Então, eu espero que as pessoas não levem aquilo a sério, né? Exatamente. Que alguém que escreva 3 linhas sobre um livro, que lá embaixo está escrito que o livro tem 400 e tantas páginas, não pode ser levado a sério. Mas, com toda essa coisa da injustiça e do escritor brigando com a crítica e tal, eu acho que a crítica Está cumprindo a sua função. Eu acho que ela está cumprindo a sua função. E aqui, que você perguntou, o jornalismo crítico, eu particularmente tenho sido muito feliz na relação com a crítica. Você hoje viu uma... Tanto em Minas quanto fora, né, a sua obra tem sido muito bem Fora recebida. eu não tenho retorno assim, o livro, a gente está fazendo divulgação dele fora de Minas, mandando para os jornais e tal, mas ainda não tive nenhum retorno e é recente também. Esperamos passar o carnaval para trabalhar Para nisso. poder continuar. Francisco, a última pergunta do programa, quem vai fazer para você é o escritor Sérgio Fantini. Vamos lá? Chico, eu queria saber por que um livro vencedor de 2 concursos nacionais de literatura só foi editado 4 anos depois. A gente sabe que você batalhou durante esse período com as grandes editoras do Brasil e terminou por editar por uma pequena grande editora que é a Mas Edições. Eu queria que você falasse, primeiro, como que foi o seu relacionamento com essas grandes editoras e, segundo, como que está sendo agora a sua relação com a Masa no sentido comercial, no sentido de distribuição. Explica isso para a gente. Bom, sobre os outros editores, acho que a gente até comentou aqui as editoras de fora e tal. Agora, vamos falar da coisa da Masa. Eu procurei a Masa, já tinha referência dos livros que ela produzia, conhecia através dos livros, não conhecia a pessoa. Fui procurar a pessoa, foi um encontro fantástico, porque me deu a oportunidade, inclusive, de conhecer a produção. Como é que hoje é a produção editorial? Sabe? Eu já tenho um grande conhecimento disso. E a gente está trabalhando junto com a distribuidora, também a Masa pertence à distribuidora que está fazendo o livro, está tentando fazer um trabalho profissional de colocação do livro no mercado. Ok. Né? Espero que seja bem sucedido. Se Deus quiser. Francisco Moraes Mendes, Vereda Literária, agradece a sua entrevista e deseja mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui falando de literatura, da vida, enfim. Ok, muito obrigado. E agradecemos também os seguintes autores que nos mandaram seus trabalhos. Romério Rômulo, Tempo Quando. Anísio Viana, Dublê de Anjo. Edgar Pereira, O Lobo do Cerrado. Sérgio Vilas Boas, O Estilo Magazine, O Texto em Revista. E Luiz Roberto da Silva, Doce Dossiê de BH. Obrigado.